Bom dia. É com satisfação que damos início ao nosso Café com Informação. Agradecemos a presença da nossa palestrante, professora Maria do Carmo, por estar conosco hoje. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores pela parceria na realização deste evento. São eles: Parceria Sebrae, Patrocínio Ouro, Sicredi Pioneira RS e TOTUS. Patrocínio Prata, Rede de Ensino Caminho do Saber, Apoio Institucional, Móveis Dallas. Convidamos agora a presidente do Conselho da Empresária, Ágata Tonieto, para dar as boas-vindas. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Informação. Gostaria de agradecer a presença da nossa palestrante, professora Maria do Carmo, por estar conosco hoje, trazendo este assunto tão pertinente, considerando o período na qual estamos nos aproximando. Tenham um ótimo café. Lembramos que as perguntas serão realizadas ao final da palestra. Nesse momento, daremos início à apresentação da nossa palestrante, professora e mestre Maria do Carmo Padilha Quicini, que falará sobre o tema Os desafios da administração pública e o processo eleitoral. Maria do Carmo é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Empresarial e bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, onde é professora no curso de Direito, coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão Pública e coordenadora da Assessoria e de Desenvolvimento Regional. Atuou por vários anos na área pública, ocupando funções na Prefeitura Municipal de São Marcos, Governo do Estado e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando deste evento, que acontece mensalmente e traz temas tão relevantes para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Eu gostaria de saudar, então, a senhora Ágata Tonieto, presidente do Conselho da Empresária da SIC. Gostaria de saudar o professor Givanildo Carlet, que é o diretor institucional da Universidade de Caxias, e está aqui também representando o reitor, professor Gelson Reck. Gostaria de saudar a professora Marlova Mendes, que é a diretora da ADUX, a Associação dos Docentes da Universidade de Caxias do Sul, e a professora Maria Gorete Chedós, que é a tesoureira da nossa associação. Gostaria de saudar a todos os demais presentes, e eu vejo aqui meus familiares, alguns familiares, amigos, alunos da graduação, aluno do curso de Tecnologia em Gestão Pública, amigos, Minha saudação a todos vocês. Por que eu estou aqui? Por que eu aceitei esse convite? Às vezes a gente aceita alguns desafios e depois fica se perguntando se a gente vai dar conta deles, Mas, por outro lado, a gente pensa, bom, todos os desafios nos fazem crescer e a vida é um caminho de aprendizagem, Então, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a minha vida na política e na comunidade e depois na academia. Porque a minha vida profissional ou a minha vida de cidadã, ela iniciou com uma vida comunitária muito atenta, muito atuante de muitos anos, em movimentos de igreja, movimentos comunitários, na política. Estou envolvida desde que me lembro, desde que me conheço por gente, estou envolvida na política, participando de campanhas, atuando. E depois veio a vida acadêmica, Veio a vida, então, na área do setor público, atuando na Prefeitura de São Marcos, atuando, como foi dito aí, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado. E depois veio a vida acadêmica, de uma certa forma, para me embasar cientificamente sobre a importância desta trajetória. Então, estou aqui por isso, para dar conta desta conversa. E eu estou, então, para a gente conversar um pouquinho sobre política e administração pública. Eu imagino, e aí fiquei pensando, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer essa semana a Cláudia e hoje outros membros do Conselho da Empresária, e eu fiquei imaginando, bom, quando veio este convite, claro, por indicação da Prof. Gorete, elas devem ter pensado, puxa, Maria do Carmo, vem trazer o que na ordem do dia,
Poderia estar aqui um cientista político, falando sobre os conceitos, né, a vivência da sociedade com seus representantes, né, que são os políticos. Poderia estar aqui um economista, falando dos dados, trazendo os dados das últimas eleições, os prognósticos de primeiro turno, de segundo turno, como a gente tem assistido, né? Mas, neste primeiro momento, talvez, de debate com relação às eleições, estou eu aqui para uma conversa informal com vocês sobre esta trajetória política. Certamente, estes outros profissionais estarão ao longo do período, porque as eleições são o tema pulsante, com certeza, até o mês de outubro. Né? Mas, então, iniciamos falando do tema, né? Administração pública e processo eleitoral. Duas perguntas que eu acho importante para a gente começar. Vale a pena a gente se envolver na política? Vale a pena a gente se envolver na administração pública, concorrer para se envolver na administração pública? E tem duas historinhas que retratam os dois lados da moeda. Tempos atrás, falando com um ex-prefeito, que foi professor da UX, agora já falecido, o professor João Carlos Schmidt, foi 2 vezes prefeito de Nova Prata, e aí nós sempre acompanhava a trajetória dele, e ele acompanhava nossas trajetórias na política, e a gente perguntou: pô, prof. João Carlos, tu não vai te candidatar de novo? Ele disse assim: Maria do Carmo, política não é mais para gente séria. Puxa, levei um baque. Disse: mas se a política não é mais para gente séria, como a gente vai fazer? Ah? Nós concordamos com isso, que a política não é mais para gente séria? Se a gente concorda integralmente, estamos perdidos, na verdade. Né? Então, por mais que a gente possa pensar pelo contexto que a gente vive, viveu e vive ainda... mais pertinho, obrigada. Pelo contexto que a gente vive, se a gente tem esta impressão ou concluiu isso, nós temos que rever estes conceitos. Porque todos sabemos e discutimos sempre o que é a política, que a arte do bem comum é a arte da articulação, tendo em vista o bem comum. Se nós achamos que isso não é mais para a gente séria, nosso país vai muito mal, nossa sociedade vai muito mal, nossas comunidades vão muito mal. E aí nós ficamos pensando. E aí vem a outra história, então. Vale a pena se envolver na política, na administração, na política e depois alcançar a gestão pública? E aí vem uma outra historinha. Um aluno de graduação, fazendo sua dissertação, seu TCC lá em 2010, ele escolheu um tema e foi fazer uma pesquisa com alguns prefeitos. Entrevistou 20, enfim, das nossas várias regiões aqui, que a gente tem 3 na região funcional, né? Região funcional 3, Abrantes, Coré de Serra, Hortências e Campos de Cima. O tema do TCC era o poder discricionário como elemento para alcançar o princípio constitucional da eficiência na administração pública. Pô, é um tema muito longo mesmo, mas ele envolve elementos cruciais para o funcionamento da administração pública, em relação aos quais o gestor tem que ter um mínimo de conhecimento. Para a surpresa dele, quando ele perguntava para os prefeitos assim: prefeito, o que é o poder discricionário na sua visão? Nenhum soube responder. Teve um assessor até que brincou com ele e disse: isso é de comer? Aquela brincadeira que a gente sempre fala. O que é isso? Né? Depois ele perguntou: e em relação ao princípio da eficiência, qual é a sua concepção? Aí havia toda uma confusão de conceitos. Né? E aí a gente fica se perguntando: vale a pena se envolver na gestão pública? É necessário a gente se envolver na gestão pública. Mas, para isso, é preciso ter um mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento sobre os princípios que norteiam toda a trajetória do gestor e que não são só teóricos. Quando a gente trabalha esses temas, e eu estou vendo aqui a Mariana, da Prefeitura de Caxias, aí eu vou me lembrar dos temas, né? Quando a gente trabalha esses temas nos vários cursos, né, que a gente dá, enfim, conversa sobre isso, parece tudo muito teórico: o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, parece tudo muito distante da nossa vida diária. Mas se nós analisarmos a trajetória do gestor e analisarmos a trajetória do legislador, esses princípios têm que estar permanentemente presentes. E se eles não estão cumprindo com a sua função. Eles não estão só lá na doutrina, ou lá na Constituição, no artigo 37, que todos os alunos sabem do LIMP, que tem que estudar e decorar para concurso. Eles não estão só ali. Eles se aplicam e as nossas ações na gestão pública são julgadas a partir dos princípios, porque deles decorrem todo
deles decorre todo o restante do regramento. Então, essas duas histórias eu quis trazer porque elas relatam os dois temas que nós vamos trabalhar. Vale a pena se envolver na política? Se a gente concluir que não vale, nós temos que mudar, não permanecer com isso, porque se nós concluirmos que não vale se envolver, tem gente que acha que vale, para se locupletar negativamente, para se beneficiar, para trabalhar por interesse próprio. E aí prevalecem os maus políticos. Então, nós temos que acreditar que é possível se envolver e, na medida em que a gente atua na comunidade, e esta reunião aqui é uma forma de atuação concreta na comunidade, nós precisamos avançar nesta atuação. Nós precisamos equilibrar a atuação dos bons políticos com a atuação dos maus políticos e fazer prevalecer a atuação dos bons políticos, daqueles que trabalham realmente pelo interesse público. Como eles fazem isso concretamente? Vamos conversando ao longo deste nosso papo aqui. Mas é possível se a gente tem boas intenções e compreende a atuação política como um estar a serviço, que é um outro conceito muito interessante também. No serviço público, tem autores que dizem assim, o agente público, e aí envolve o agente político, o agente administrativo, envolve todos. Ele está a serviço do público e não a serviço próprio. Quem está na administração pública tem uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro profissional. O agente público é o único profissional que é pago direto com o dinheiro da sociedade, não é verdade? Que é por dinheiro dos impostos. Os empregados são pagos pelos seus donos das suas empresas, enfim. O agente público ele é pago pelo dinheiro da sociedade. Então, se a gente tem essa compreensão de estar a serviço, nós vamos dizer que vale a pena estar na política e nós vamos dizer que vale a pena se envolver na administração pública. Concorrer a um cargo, atuar como gestor, ou mesmo não concorrendo a um cargo, atuar como cargo em comissão, ou mesmo como agente público, que a responsabilidade é quase a mesma. Todos os agentes públicos têm uma grande responsabilidade. Então, a escolha do tema, quando a prof. Maria Goretti me disse, olha, pensa num tema que aborde essas questões, ela tem em vista isto. A política está totalmente imbricada na administração pública. Então, não é possível a gente olhar a política ou olhar sobre a eleição sem pensar nos desafios que se apresentam aos gestores. E aí que é o tema, então, né? Quando a gente elege alguém, a gente elege ou para administrar os interesses públicos, como prefeito, né, como gestor, ou a gente elege alguém também para ajudar a administrar esses interesses públicos legislando, que é o caso dos legisladores. Então, daí a importância deste tema e da discussão que a gente precisa fazer. Vamos ver. E agora eu não enxergo direito lá, né? Então, quando nós elegemos alguém, ou quando vamos votar em alguém, nós temos que avaliar o cenário em que este alguém vai atuar. Em que cenário os gestores públicos vão atuar e em que cenário os legisladores vão atuar. E aí vocês podem estar dizendo, sim, nós estamos falando de gestores e de legisladores de uma eleição que nos parece distante. É uma eleição para o governo do Estado e uma eleição para o governo federal. Não é uma eleição para o município, onde está tudo muito próximo. A gente encontra o candidato na porta da nossa casa, pedindo o nosso voto. Né? A gente faz isso também nessa caminhada de pedir votos, é muito interessante, né? Este de casa em casa que a gente faz nas eleições, e nós sempre atuamos com as mulheres, né? Fazendo esse trabalho de casa em casa. Ele é muito rico, porque a gente tem toda uma possibilidade de ouvir as pessoas e de colher as dificuldades, as expectativas com relação à gestão. Então, a eleição municipal, ela nos propicia até uma fiscalização maior e também uma participação maior. Mas, de igual importância, ou no mesmo grau de importância, está a eleição para o governo do Estado e a eleição para o governo federal. Porque também é claro para todos nós que tanto as ações do Estado quanto as ações do governo federal impactam diretamente na nossa vida, sem dúvida alguma. Então, não dá para a gente dizer, eu não tenho nada a ver com a eleição estadual e eu não tenho nada a ver com a eleição federal. Tá? Vou voltar só um pouquinho aqui. Por que a atuação do Estado e da União interferem diretamente na nossa vida? No nosso sistema, no nosso regime federativo, há uma partilha de responsabilidades entre todos os entes federativos.
e uma partilha de responsabilidade, especificamente, ou como exemplo, na prestação de serviços públicos. Então, é lá na Constituição que nós vamos encontrar as competências da União para prestar serviços, para realizar atividades, é lá na Constituição que nós vamos encontrar a competência do Estado-membro, e é lá na Constituição que a gente encontra a competência dos municípios, quais serviços são de responsabilidade de cada um. Mas também é na Constituição que nós encontramos a competência comum de todos os entes federativos. As maiores responsabilidades, ou as responsabilidades pela prestação dos serviços de maior impacto na vida da sociedade, são de competência comum, de competência comum de todos os entes federativos, lá no artigo 23. Envolve combate à pobreza, envolve a preservação do meio ambiente, envolve propiciar o acesso à cultura, todos temas que são de responsabilidade de todos os entes federativos. Ora, se todos os entes federativos têm essa responsabilidade, se algum deles falha no seu compromisso, o impacto é na vida de todos nós. Então, daí a importância da gente, cada vez mais, trabalhar ou se preocupar com esta eleição, mesmo que ela envolva só o Estado e a União, só o Estado e a União. Então, é importante a gente trabalhar um pouquinho nos desafios, em relação aos desafios que esses candidatos, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, vão enfrentar. Primeiro desafio em relação ao Poder Executivo. Primeiro desafio, melhorar a eficiência da administração pública. Puxa, esse tema ele se tornou até um pouco... Ele já vem sendo muito batido, né? Se a gente for voltar no tempo, desde o Decreto-Lei 200, lá de 67, que é o primeiro decreto que organiza administrativamente a administração pública federal, já se fala na avaliação de mérito e de desempenho e se fala na eficiência da gestão. Então, não é novo o tema, mas, enfim, foi deixado de lado. Mas aí nós temos uma emenda constitucional, que é a 19, lá de 98, que colocou o princípio da eficiência, colocou a eficiência como princípio constitucional e ele está lá no artigo 37, lá no LIMP. E de lá para cá tem se batido muito e cada vez mais, imbricando com o tema da inovação, tem se falado na eficiência da administração pública. Mas para melhorar a eficiência, o que a gente precisa, na verdade? Então, coloco algumas ideias aqui, e que a gente até discutiu um pouco, né? Até com a Cláudia, né? Na semana que a gente conversou um pouquinho sobre o dia de hoje. Um dos primeiros aspectos que são importantes para se buscar melhorar a eficiência da administração pública é também outro tema muito batido ao longo do tempo, que é reduzir o tamanho do Estado. Não é uma tarefa fácil, porque no nosso regime jurídico há toda uma organização legal para o funcionamento da administração pública, envolvendo as entidades públicas, a administração direta e indireta. Então, há toda uma previsão legal de cargos, né, de responsabilidades e de muitas obrigações dedicadas especificamente à figura do servidor. Ao longo do tempo, todo esse processo de várias funções, vários cargos, foi inchando a máquina, né? E se chegou um tempo, na maioria das administrações, tanto em nível federal, como estadual, como municipal, que se gastava muito mais com pessoal, dinheiro arrecadado, do que com investimentos. E essa é uma realidade que para os municípios está mais tranquila. Para o nosso estado do Rio Grande do Sul, ela melhorou, mas para a União ainda não melhorou. Então, vem se batendo muito nessa questão de melhorar a eficiência da gestão através da redução da máquina. Muitas ideias têm sido trabalhadas nesse período todo, né? Implementar reformas administrativas em todos os âmbitos que alterem um pouco esta previsão da ocupação de cargos. Deixar cargos de provimento efetivo, aqueles que são estáveis, depois de 3 anos de estágio probatório, só para aquelas funções que são entendidas como integrantes das carreiras de Estado, de segurança, de tributos. E as demais funções, colocá-las como empregos públicos e não como cargos. E aí regidos por outros regimes que não só o regime jurídico único, que é o que está vigente hoje. Mas, então, esta redução do tamanho do Estado, ela passa por toda uma articulação dentro da própria gestão em si, para redirecionar e rediscutir esses aspectos. A questão da estabilidade. Nós, como sociedade, discutimos muito. Por que no serviço público tem estabilidade? Por que não pode mandar para a rua quando não desempenha? Né? Por que na iniciativa privada eu posso
não está desempenhando, tenho critérios, tenho indicadores, não cumpriu, eu posso demitir, posso exonerar, e no serviço público eu não posso, em função do regime jurídico que prevalece. E por que tem esse regime jurídico no âmbito do serviço público que a sociedade muitas vezes não entende? Na verdade, no sentido de, lá na história, quando se começou a pensar nesse tema e se organizar, para preservar a continuidade dos serviços públicos. Porque se o servidor público for admitido ou demitido ad nutum a qualquer momento, se perde a continuidade, e aí quem é o prejudicado? A sociedade, porque aquele serviço público deixa de ser prestado. Aliás, a gente já percebe essa descontinuidade, muitas vezes, quando se muda um diretor, quando se muda um secretário, quando se muda um ministro, já para tudo que estava acontecendo em determinada área e se começam outras coisas. Na Lei de Licitações nova, 1433, que está em vigor desde 1º de abril do ano passado, tem um artigo lá que eu sempre chamo a atenção, puxa, precisar colocar isso na lei. Diz lá no artigo sobre contratos que é vedado interromper a execução de contratos quando há troca de gestores públicos, mas onde é que nós estamos que precisa colocar numa lei que o princípio da continuidade tem que ser observado? Então, a ideia toda de uma organização em relação ao serviço público com estabilidade, com garantias para esse servidor, de permanência no serviço público, é para não se perder a continuidade desse serviço que tem que ser prestado à população. Porque, na verdade, a administração pública, ela só existe, ou a razão da sua existência é estar a serviço, é atender os interesses públicos. Aliás, o Estado só existe para isso. Se ele não cumpre essa função, não precisaria do Estado. Sempre digo às vezes, nós como cidadãos, a gente se vira mormente sem o Estado, né? Nós queremos um carro, nós vamos trabalhar, dia e noite vamos conseguir, nós queremos uma casa, nós vamos trabalhar. Mas tem algumas coisas, alguns serviços, algumas necessidades que só o Estado pode atender. Segurança pública, por exemplo. Embora toda a apologia às armas, aí ninguém vai sair de arma em punho para se defender, é o Estado que tem que garantir este serviço público. Então, para o Estado garantir tudo isso, ele precisa de uma estrutura, e dentro dessa estrutura, uma garantia de permanência. Essa não é uma visão jurídica que estou colocando para vocês, é uma visão que a gente tem a partir de todas essas análises. Então, a razão da estabilidade é essa, é garantir que o serviço público continue. Mas, ao lado da estabilidade do servidor, tem que vir a avaliação de desempenho. E a Emenda Constitucional 19 traz lá, quando ampliou o estágio probatório de 2 para 3 anos, colocou a possibilidade de exonerar por falta de desempenho, além de poder exonerar quando o poder público não ultrapassa os limites de gasto com o pessoal. Mas esta possibilidade de exonerar por falta de desempenho ainda está em regulamentação. As coisas são muito demoradas no nosso país, né? No âmbito legislativo e executivo. Às vezes o executivo e o legislativo falam que o judiciário termina legislando ou até executando em nome deles, mas é que as coisas são tão demoradas que termina o judiciário como é acionado, termina atuando. Né? O exemplo é a lei de greve. Né? Está prevista na Constituição a possibilidade do servidor público fazer greve, considerando serviços essenciais. Até hoje essa lei não foi regulamentada. Então, às vezes, o judiciário atua nesse sentido. Né? Então, na verdade, essas questões todas relacionadas à estabilidade do servidor, elas estão previstas e são motivo de muita discussão. Então, essa Emenda Constitucional 19, neste aspecto da possibilidade de exoneração, da avaliação de desempenho, ainda não está regulamentada. Então, nós temos a estabilidade, aumentou o estágio probatório de 2 para 3 anos, temos a estabilidade, mas como é que eu verifico a produtividade do servidor? E aí vem a avaliação de metas, indicadores, muito complexos. Né? Aí vem toda uma questão do corporativismo, mas tem que se discutir isso. Mesmo que isso seja um tabu às vezes, e mesmo com o tabu tem sido discutido, nós precisamos conversar sobre isso. Se na iniciativa privada nós temos lá todos os indicadores que eu tenho que observar e garantir, não é só para estar no emprego, mas para progredir a empresa, para dar mais lucro. No serviço público, o lucro não é o dinheiro, o lucro é o atendimento da coletividade, é a coletividade estar satisfeita com aquele serviço que o poder público presta. Se ela não está, nós temos que reavaliar isso. E aí nós chamamos o corpo de servidores, e aí também não é só dizer aquela ideia, não, ninguém trabalha no serviço público, que a gente ouve muito, não, ninguém trabalha, é todo mundo deitado. Não é isso. Na verdade, cada gestão pública tem sido, depois da Emenda Constitucional 19, muito instigada a buscar esta eficiência e a trabalhar. Mas quando a gente trabalha com os agentes públicos, com os servidores, a gente também ouve os seus relatos no sentido da falta de valorização, no sentido da falta de uma coordenação. Você diz, puxa, mas esses problemas existem lá, existem nas empresas? Existem lá e bastante lá. E
A diferença é que na minha empresa, se eu tenho problemas, é só a minha empresa. Ela me dá um problema na questão do meu lucro, mas é a minha empresa. Agora, no serviço público, se eu tenho problemas de liderança, se eu tenho problemas de inefetividade, se eu tenho problemas de incompetência, o resultado se dá na vida da sociedade. Então, todos esses temas que visam melhorar, esse primeiro tema que visa melhorar a eficiência, ele é muito importante. E aí eu trago para vocês alguns dados, eu trouxe poucos dados aqui, e até atualizei esses dados agora de manhã, em relação à folha de pessoal, por exemplo, em relação ao governo federal. Eu enxergo meio de longe aqui, né? Nós temos aí 1 milhão, vocês estão observando, né? De CPFs com vínculos, depois de CPFs únicos, são, então, na verdade, CPFs únicos, no Poder Executivo Federal, 987.965 servidores atualmente, né? Inativos, 1.062. Mas como nós temos acumulação de cargos, então aquele primeiro número que eu não consigo enxergar daqui, né, é o que está prevalecendo. Mas aí no âmbito do governo federal tem uns dados que o ministro da Economia passou recentemente, que eu só vou muito rapidamente colocar para vocês. Em 2019, 94,9% do valor arrecadado no âmbito federal foi comprometido com despesas obrigatórias, sendo a folha de pagamento de servidores o segundo maior gasto, isso no âmbito federal. Atualmente, em função da reforma administrativa que está tramitando no Congresso e que abrange também servidores de todos os entes federativos, nós temos, no Brasil, 11,4 milhões de servidores dos 3 poderes em todos os âmbitos da federação. Então, nós temos, no Brasil hoje, 11,4 milhões de servidores que precisam ser, digamos assim, que compõem a máquina pública, que estão a serviço, mas que precisam ser valorizados no primeiro momento e, ao mesmo tempo, reorganizados para a sua atuação, né? No âmbito do... sim, aí os maiores gastos, né? No âmbito federal, em relação à despesa, quais são os maiores gastos? Nós temos maior gasto com a Previdência, depois com a assistência social, aí os programas de melhoria de renda, depois na área do trabalho, depois vem o gasto em saúde, depois em educação e depois outros. Então, vocês veem que, na verdade, há um problema a ser resolvido aí. Há um problema a ser resolvido no âmbito do serviço público dos servidores, né? Que é a questão previdenciária, que está, digamos assim, tomando a maior parte dos recursos. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos hoje com 134 mil servidores ativos, 176 mil inativos. É aquela avaliação que se fez, né? Os inativos são maiores que os ativos, né? Custo da folha hoje, 2,18 bilhões. Mas o Estado do Rio Grande do Sul, você lembra que até 2019 vinha num crescente de uma dívida horrorosa, né? Sem condições de investimento nenhum, né? Mas, com a aprovação de várias reformas, a da Previdência, a reforma administrativa, dos servidores, do magistério, dos servidores da segurança, mais toda a questão do acordo fiscal com a União, o Estado está revertendo essa situação. E, atualmente, também são dados que eu acho importante colocar para vocês, né? Atualmente, o Estado gasta com pessoal 46, encerrou o ano de 2021 gastando com 46,55% da sua receita. Está no limite prudencial. Então, houve uma recuperação muito significativa no Estado do Rio Grande do Sul em relação aos gastos com o pessoal, ou seja, houve um equilíbrio. Houve a reforma da Previdência também, a Previdência que tinha uma previsão aí de 12 bilhões de gastos anuais, veio para 9 bilhões no ano de 2021. Este é um relatório que o secretário da Fazenda apresentou agora no dia 10 de fevereiro, com os dados de 2021. Então, são pouquíssimos dados, tem mais aqui da Receita do Estado, enfim, mas só para a gente ter presente de que existem despesas estruturais que o Estado, União, ou Estado Poder Executivo Federal, Estado Poder Executivo Estadual e Estado Poder Executivo Municipal precisam trabalhar. No âmbito dos municípios, essa situação está mais tranquila. A CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, lançou um boletim na semana passada, fazendo um levantamento da situação fiscal
dos municípios do Brasil. E ela conseguiu a pesquisa em 3.400 e poucos municípios. E o gasto com o pessoal ficou na média 49%. Então, está no limite prudencial. E aí o dado da CNM coloca 9 em cada 10 municípios do Brasil fechou o ano de 2021 no azul. Então, por mais que a gente avalie a administração pública como ineficiente, nós temos bons exemplos. E temos que buscar melhorar os outros, né? As outras áreas que ainda estão comprometendo o investimento, que é a obrigação da administração pública, nas várias políticas. Para melhorar a eficiência também, nós precisamos revisar as legislações. Caxias tem feito um trabalho, né, de digitalizar e sistematizar todas as suas legislações. Esse é um trabalho que precisa ser feito também em todos os outros âmbitos. Eu trouxe só um exemplo das legislações na área tributária, que é o que interessa bastante aqui para o tema de vocês. E aí nós temos aí um estudo do Banco Central, do Banco Mundial, aliás, de 2018, que coloca um dado de que no Brasil são gastos 1.950 horas por ano, né, para atender as obrigações tributárias no âmbito da administração pública. Depois nós temos dados da Federação Nacional de Empresas dos Serviços Contábeis, de 2019, que faz um cálculo que dá um pouco menor. Custo da hora ano em relação às obrigações tributárias, 374. E aí coloca comparativo com o Canadá, 131, Estados Unidos, 175, Peru, 291. Tá? Aí depois tem um outro estudo do Tribunal de Contas da União, que ele diz que os contribuintes, quando querem cumprir com suas obrigações tributárias, enfrentam uma maratona legislativa, né? Uma enormidade de legislações que são editadas, que às vezes a gente não consegue nem saber qual foi a última. Então, tem alguns dados que eu coloco aí para vocês, né? Em 2017, estavam em vigor mais de 26 mil normas tributárias nas 3 esferas de governo. Olha o que é isso para quem é empresário e precisa atender as obrigações tributárias. Aí tem o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né, que comenta que desde a Constituição de 88 foram editadas mais de 377 mil normas, sendo no âmbito federal 32 mil. Né? Um outro dado interessante, a Receita Federal editou em 2017 mais de 3 mil atos administrativos que têm algum impacto na vida da sociedade. Como é que nós vamos dar conta de acompanhar tudo isso? Nós precisaríamos ter uma assessoria nas empresas só para olhar o Diário Oficial. Aliás, no âmbito do poder público existe isso. Quem olha o Diário Oficial todos os dias para acompanhar os atos que foram publicados para poder dar conta do seu cumprimento. Isso vem no âmbito da iniciativa privada também. Então, esta revisão da legislação é importante. Essa questão da legislação, todas essas regras aí, essas normas foram editadas de forma ilegal, que precisaram ser reeditadas? Não, elas foram atualizadas. O que falta ao governo fazer nesse sentido para melhorar a eficiência? Sistematizar. Não existe uma compilação, um documento único concentrando todas essas normas. E isso dificulta o acesso. Então, só um exemplo para a gente ver como nós precisamos, para melhorar a eficiência, também atuar nisso. Aí vocês podem dizer, mas isso é tão elementar? É verdade. É bem elementar, mas às vezes não acontece. Né? Não acontece. Tem muitas coisas elementares que não acontecem, que a gente precisa constantemente provocar para que elas aconteçam. Outro desafio importante para melhorar a eficiência é capacitar os agentes públicos, implementar as regras de boa governança e se preocupar com a inovação boa. Essa é uma palavra que vem sendo falada muito, mas ela continua presente, a capacitação permanente. Se no âmbito das empresas nós diariamente estamos aí buscando qualificação, no âmbito da gestão pública também. Mas isso também tem sido uma obrigação legal, né? Há diversas disposições constitucionais que obrigam a administração a qualificar seus gestores. Mas aí, quando a gente fala em qualificação de gestor, não envolve só o servidor de provimento efetivo. A qualificação do gestor, ela envolve também, especialmente, o agente político, que é aquele que toma a decisão na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não sempre. Né? Que é aquele que detém a função de confiança e que toma a decisão política. Se o agente público não está capacitado, não sabe o que está fazendo,
como é que ele vai desempenhar a sua função. Então, é outra meta que vem sido trabalhada, e a gente vê pelas prefeituras e vê no âmbito do governo do Estado, que tem todo um programa lá na Secretaria de Recursos Humanos de qualificação, né? Mas é a qualificação, de fato, que vai melhorar a eficiência. Depois nós temos ampliar a transparência e os mecanismos de controle. Também parece muito simples essa questão da transparência. Temos uma lei lá de 2013 que obriga a transparência, temos uma lei que impõe a obrigatoriedade da implementação das ouvidorias, e todo mundo implementou. Mas os nossos órgãos públicos são realmente transparentes? Olha, eu vi pela pesquisa que eu precisei fazer aqui para buscar dados simples. Os sites não são amigáveis. Quando a gente entra num site do órgão público, nós teríamos que entrar e já encontrar o que a gente quer na primeira página. Quero sobre servidor, quero sobre a receita, quero sobre a despesa, quero sobre as obras. Na primeira página, tudo. E depois, se eu quero detalhes, eu clico. Nenhum tem isso. Nenhum. Então, como é que transparência é essa? Né? Que transparência? O cidadão vai fazer... O cidadão vai percorrer... Qual é o tempo que o cidadão tem? Tem pessoas que tiram o dia, tiram o tempo para ficar ali pesquisando, mas são muito poucos. No nosso dia a dia corrido, não temos tempo de ficar na internet ali, direto, procurando nos sites dos órgãos públicos os assuntos que me interessam. Então, essa questão da transparência também. Uma outra questão em relação à transparência que eu acho fundamental. Às vezes, há uma concepção de que eu tenho que divulgar aquilo que é de obrigação. Não, a transparência e a obrigação de motivar e a obrigação de divulgar envolve todas as ações do agente público. Não é só o processo concluído, não é só o início do processo, não é só a divulgação da abertura da licitação, é tudo. É onde eu fui fazer o quê, o relatório de viagem, a diária, quanto eu gastei, quanto essa diária representa lá no final das contas. E uma coisa saudável que a gente tem percebido, que o Tribunal de Contas tem começado a questionar, e a gente critica às vezes os tribunais, o nosso Tribunal de Contas do Estado ele tem uma atuação muito preventiva. Ele tem começado a questionar. Puxa, houveram todas essas viagens aqui. O que isso resultou em produtividade? O que trouxe de benefício para o município? Eu fui fazer um curso X. Tá, isso realmente é um curso que realmente melhorou a minha prática ou não melhorou? Graças a Deus o tribunal está perguntando isso, né? E a maioria dos gestores já tem essa consciência, já pede relatórios. Eu sou secretária executiva do Comitê Taquariantas, então a gente faz reuniões em todos os lugares. Agora com a pandemia não, mas vamos voltar a fazer. E em tem 120 municípios a bacia. E a gente faz reunião presencial e sempre tem agente público. Eles têm pedido atestados, dizendo onde foi a reunião, obviamente, a hora que iniciou e a hora que terminou. Porque eles têm que dar conta depois, quando chegam lá no órgão público, quando eles retornam. Né? Então, essa questão da transparência, da motivação, da explicação, continua sendo fundamental. Né? Então, todos esses tópicos aí foram para melhorar a eficiência. Vamos avançando, senão nós não vamos dar conta de tudo. Outro desafio que se apresenta aos candidatos é garantir o desenvolvimento de forma equilibrada, o econômico, social e ambiental. Também é uma frase batida, mas na prática o que isso significa? A economia está imbricada com o econômico, com o social e com o ambiental. E essa questão de separar, de que o investimento econômico desequilibra, não. Tem que haver uma integração, realmente, das políticas. Sem dinheiro, eu não implemento política alguma social e nem ambiental. Então, esta questão, os governantes têm que se dar conta. E é um assunto bem batido já, né? Mas, enfim. Depois nós temos ampliação das políticas públicas. Puxa, à medida que se está na gestão pública, a gente tem que ter presente da evolução da sociedade e das suas demandas. Como tem surgido, cada dia surgem novas demandas à administração pública e que exigem implementação de políticas de caráter permanente. Como é que o gestor vê isso? Mas tudo isso ele vai ver depois que se elege? Não, nós temos que questionar o candidato antes. Qual é a percepção dele com a área social? Qual é a percepção dele com a área da saúde? Qual é a percepção que ele tem com a área da educação? Qual é o seu projeto? Né? Também tem um aspecto no papel, cabe tudo, mas ouvindo, olhando a trajetória. Né? E aí eu trago alguns dados, não vou poder passar todas as tabelas, de uma pesquisa que o Instituto Brasileiro, né, de Planejamento Tributário fez, acho que foi 2021, coloca: o Brasil tem o pior retorno de impostos à sociedade, segundo o estudo feito pelo IBPT. Uma pesquisa entre 30 países,
Em relação à arrecadação tributária e investimento em políticas públicas, o Brasil está no último lugar. A arrecadação tributária do Brasil até ela não é fora da curva, como dizem os analistas nessa pesquisa. Ela não está fora da curva considerando os outros países. Mas o que está fora da curva é o investimento. Os outros países investem muito mais na área social, nas políticas públicas do que o Brasil. Então, esse é um aspecto que também nós precisamos... Quem vai se candidatar precisa ter presente, né? Conhecer, essa é a realidade. E aí eles criaram um índice, que é um índice... Deixa eu ver se esse índice está aqui, eu não consigo enxergar de longe. Como é que se chama esse índice de retorno à sociedade, né? O chamado IRBS, para avaliar qual é o retorno que esses impostos dão à sociedade. Não vou me deter nessas tabelas, o Brasil está lá no último lugarzinho, primeiro está a Finlândia, e vários outros, né, e outros 29 países. Aí se trabalha um pouquinho aí a carga tributária com relação ao IDH, que é o índice que se utiliza avaliando as políticas sociais na área da educação e da saúde, tá? Carga tributária versus IDH. Então, na verdade, essa questão das políticas públicas, de olhar com carinho quais são as necessidades da população, é fundamental. E o candidato tem que se dar conta disso. Às vezes a gente se depara com candidatos que não sabem o que estão falando e do que trata a função que eles vão exercer. Isso é horrível. Isso é um desânimo total, né? Claro que estou falando mais em âmbito municipal, mas também em âmbito estadual e federal. Quando a gente assiste os debates, lá pelas tantas a gente percebe pessoas que não sabem nem bem o que estão falando, ou não têm a menor ideia do que vão assumir. E aí o resultado a gente já vê depois como é que é. Então, coloquei rapidamente alguns dos principais desafios que eu entendo que se apresentam aos candidatos que vão para o Executivo. Quais são os desafios que se apresentam à sociedade, que eu acho muito interessante também. Nós também temos desafios porque os políticos não caem de paraquedas nos cargos que eles ocupam. Os políticos são o reflexo da sociedade e eles saem do nosso meio, eles saem da sociedade. Então, nós também temos uma certa responsabilidade, aliás, uma grande responsabilidade. E aí eu coloco para vocês aí desafios principais que eu vejo em relação à sociedade. Valorizar a política e os políticos e ampliar a participação e o controle social. A ideia de valorizar a política e os políticos parece uma afronta considerando a pergunta inicial, mas é exatamente fazendo o link com a pergunta inicial. Se eu entendo que vale a pena me envolver em política, eu vou valorizar os políticos, os bons políticos, né? Eu tenho que compreender, e nós todos, e compreendemos, né? Todos nós compreendemos que a política é um meio para se fazer o bem comum, para se atender o interesse público. Então, nós temos que valorizar esses instrumentos todos que a política nos dá, para fazer isso acontecer. E esse é um movimento que tem que partir da sociedade, tem que partir aqui do Conselho da Empresária, tem que partir aqui da SIC e das suas comissões, tem que partir da universidade, tem que partir da associação de bairro, está aí o Luiz que representa uma lá do bairro de Zorze, tem que partir da ADUX, né? São movimentos que a sociedade tem que fazer de valorização da política, afirmar a boa política, né, através das ações e das propostas que a gente tem. Então, eu acho que é um desafio muito importante. Valorizar os políticos. Puxa, nós temos muitos políticos bons, temos mesmo. O que aparece normalmente na mídia? Um mau político. Os exemplos ruins são os que da mídia, da imprensa, enfim, né, chama mais atenção. Mas nós temos muitos políticos atuando bem e nós conhecemos esses políticos. São nossos amigos, são nossos parceiros, nós conhecemos esses políticos. Eu atuo na política, como eu disse para vocês, desde que me conheço por gente e valorizo a política, porque é um meio realmente da gente fazer as coisas acontecerem. Numa prefeitura como São Marcos, no tempo que atuamos, e foi quase 15 anos lá, deu para fazer maravilhas, e dá para fazer maravilhas com pouco dinheiro. Dá para fazer maravilha só na conversa com a coletividade. O que tu precisa? Me lembro que numa das gestões nós implementamos o orçamento comunitário lá em 82, 83, sem nem existir essa figura chamada orçamento comunitário. Fomos para o bairro, nós tínhamos a ideia de construir lá a quadra de esportes, nós tínhamos a ideia de construir a escola e o calçamento. Bom, o que a comunidade quer? Vamos ter que escolher juntos. A comunidade escolheu, então já era um primeiro orçamento comunitário. Então, no âmbito da atuação política é possível fazer muitas coisas, muitas vezes sem muito dinheiro. Para grandes investimentos de infraestrutura, obviamente que nós precisamos de dinheiro. Na época lá foi implementada subestação de energia elétrica da CE, telefonia, loteamentos populares. Bom, isso tudo exigiu investimento, tivemos que buscar financiamentos e tudo mais. Então, é uma outra área de atuação, mas para o dia a dia da gestão,
São pequenas soluções que impactam diretamente. Então, vale a pena valorizar a política e vale a pena valorizar os políticos, né? E é um trabalho que depende de nós, porque se nós disseminamos um conceito de que tudo está errado e nada vale, esse conceito vai. E depois para te mudar? Como tu muda um conceito depois de que tu cristalizou a imagem de que na administração pública nada funciona ou de que no âmbito político todo mundo é sem vergonha, né? Então, vamos lá, o tempo está encerrado, mas nós vamos ter que avançar aqui um pouquinho. Eu quero trazer uns dados para vocês, que até foi uma sugestão da equipe aqui da SIC, de uma pesquisa que mostra que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos. E aí tem 3 gráficos, olha só, com eleições e partidos. O Brasil está muito à frente da Alemanha, não sei, é a Alemanha o segundo, não me lembro? México. O Brasil está em 708 milhões de dólares aí. Então, vejam, no topo do ranking. Depois vem países que mais do partido. Nós perdemos só para a Índia, nossa é 32, a Índia é 36. E aí com parlamentares, né? Bom, aí vem uma reflexão importante. Nós nos assustamos com estes dados, nós achamos que a administração está inchada, nós achamos que... Sim, qual é o caminho? Via legislativa. Tudo isso está previsto em lei. Esses gastos, todos, eles não são feitos aleatoriamente. Na administração pública não se faz nada fora da lei. O que se faz depois se questiona porque é ilegal, mas essa previsão de gastos, essa estrutura da gestão, tudo isso está previsto na lei. Bom, há uns exageros, precisa corrigir. Nós queremos mudar essa realidade pela via legislativa. E aí vocês podem dizer assim, mas eu aqui no Conselho da Empresária, eu aqui na ADUCS, ou eu aqui na universidade, qual é a influência que eu tenho? Muita influência eu tenho. Porque a SIC já tem várias comissões tratando desses temas, né? A SIC tem comissões que tratam das questões legislativas. É esse o caminho. Nós vamos mudar essa realidade, não só ficar criticando. Bah, olha só, o índice, que horror isso. É um horror mesmo, mas e aí, qual é o caminho? É a via legislativa. Como em relação à organização da administração pública, é a via legislativa. E aí, o panorama da eleição neste momento. O federal está polarizado, mas ontem houve uma indicação positiva de uma terceira via, possivelmente, né? Porque quem não se acha no 8 ou no 80, teria que ter uma outra alternativa. No âmbito estadual, as opções estão em construção ainda, né? Então, mas a gente já tem condições de avaliar os candidatos que estão aí. Qual é que deve ser o nosso olhar quando a gente pensa na eleição? Aí eu coloco algumas ideias, né, bem rapidinhas aqui, porque o tempo já encerrou mesmo, né? Bom, buscar um candidato que vê as coisas do jeito que a gente vê, que vê o mundo do jeito que a gente vê, que tem os mesmos valores ou valores parecidos com aqueles que a gente tem, em relação ao serviço público, em relação às camadas mais pobres da população, qual é o meu olhar de generosidade, de empatia, de responsabilidade. Procurar se identificar. Puxa, mas no cenário que eu tenho, eu consigo me identificar? Não sei se eu consigo, mas se o eleito não é o que eu escolhi, depois dele eleito eu tenho que ir atrás e fiscalizar. Mas então é uma alternativa. Analisar as propostas. Quem promete tudo não consegue cumprir nada. Outro dia nós estávamos viajando, enfim, e encontramos um conhecido que tinha sido prefeito, e aí falando com os amigos dele, que tinha sido nosso amigo, inclusive, pô, nosso amigo lá foi prefeito da tal cidade e tal, a pessoa disse para ela, foi um péssimo prefeito. É uma pessoa maravilhosa, mas foi um péssimo prefeito. Mas por que, então, ser uma pessoa maravilhosa? Porque prometeu tudo na campanha e não conseguiu fazer quase nada depois que assumiu. Então, olhar um pouquinho as propostas dos candidatos, identificar quem realmente vai fazer as mudanças que o país precisa pelas propostas que eles apresentam. Analisar a história e a trajetória dos candidatos, isso é muito interessante. Se o candidato tem uma história de desatenção a todas as políticas públicas, de nem estou aí com as coisas, mas é esse o candidato que eu quero para administrar meu país, é esse que é o candidato que eu quero para administrar meu estado, ou até meu município mais adiante, né? Como fazer, então? Essas são algumas dicas, né? Embora o cenário esteja polarizado. E em relação à eleição legislativa, né? Qual é o cenário que nós temos, né, das últimas eleições? Nossa região funcional 3 aqui envolve Campos de Cima da Serra, Hortências e Serra, quase 900 mil eleitores, não elegemos nenhum deputado federal. Elegemos 5 estaduais e nenhum deputado federal com domicílio aqui na região. Qual é a importância da gente eleger um deputado com domicílio na região? Os números que eu apresento para vocês aí. Cada deputado federal recebe 16 milhões por ano de emendas.
Desses 16 milhões por ano, 50% ele tem que indicar a aplicação para a área da saúde e os outros 50% ele escolhe. E ele escolhe a partir de quê? Dos seus contatos, dos seus apoios. Se nós temos vários deputados federais de outras regiões que fizeram votos aqui. Ok, é universal isso. Não, ele se compromete até com a gente, mas qual é a prioridade dele? Vai ser o município dele, a região dele, e se sobrar ele vem para nós. Então é fundamental que a gente consiga ter este olhar mais coletivo, que não é fácil porque envolve a discussão partidária. Olhem na terceira via as discussões imensas porque ninguém quer abrir mão. Então é óbvio que se nós quiséssemos fazer um movimento como região, de criar um fundo, sei lá, e escolher algumas pessoas, independente até de partidos, mas filiadas a partidos, obviamente, né, para a gente, em massa, eleger, transformar os nossos votos em mandatos. É um desafio que se põe. Além desses 16 milhões por ano, cada bancada do Congresso Nacional recebe 5 milhões por ano de cada deputado. E aí a bancada decide como investir. O Rio Grande do Sul tem uma bancada de 31 deputados federais. Então, cada um desses 31 recebe 5 milhões por ano como emenda de bancada. Eles não escolhem, mas juntos eles decidem. É um recurso considerável que nós podemos solicitar para aplicar aqui, ali ou lá, em qualquer política pública que a gente tenha. Então, vale a pena a gente se preocupar com essa questão da eleição. Quais são... Aí vem toda uma outra palestra, que daria uma outra conversa de mais uma hora, né? Quais são os critérios que a gente coloca para a disponibilização de candidaturas, de eu me disponibilizar para candidatar, e quais são os critérios para as concorrências depois. Então, teria de se avaliar esses potenciais, mas é imprescindível que a gente se preocupe com isso como região. Como Caxias tem 500 mil eleitores, meu Deus, elege quantos deputados? Poderia eleger quantos deputados federais? Né? Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer e que a SIC, com toda a sua força, o Conselho da Empresária e as outras entidades podem capitanear. Aliás, essa é uma discussão que já vem acontecendo, não é de hoje. Essa discussão já vem acontecendo, mas ela vai se tornando premente à medida que a gente vê esses números dos valores que poderiam ser aplicados. Em relação à eleição estadual, da mesma forma, o que nós temos que olhar? Aquele candidato que está comprometido. E aí até mais perto, a gente consegue observar a caminhada dos candidatos, né? O que ele defende, né? Vamos lá. O importante, então, é trabalhar para eleger o deputado, como eu coloquei para vocês. E, por fim, para encerrar, então, aqui, né, acho que falei bastante, até demais, além do meu tempo, eu acho que o nosso papel não é dar as costas para a política. É ao contrário, é afirmar a política, para melhorar o contexto, para melhorar o panorama, né? Nós precisamos incentivar a criação de redes, sociedade civil, instituições. Nós precisamos envolver as atuais gerações. Estou vendo meu sobrinho aí com 18 anos, que quando eu mandei o convite, na hora disse que vinha. Nós precisamos envolver essas novas gerações nessas discussões, desde a família, porque vão adquirindo discernimento e não serão manipulados por sistema nenhum, por proposta alguma, vão saber discernir, né? Nós precisamos envolver, então, essas outras gerações e nós temos um dever como cidadãos de contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que nós vivemos, né? E, por fim, então, eleição longe ou perto impacta na nossa vida, né? A nossa participação e o nosso voto fazem muito a diferença. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de contar com o apoio de vocês nesses minutos. Convidamos agora a presidente do Conselho da Empresária, Ágata Tonieto, para a mediação de perguntas. Prof, primeiro eu quero te agradecer, uma excelente palestra. Acho que agregou a todos muito conhecimento. Muito obrigada. Então, agora eu abro, acho que a Cláudia tem uma pergunta, né, Cláudia? Na tua fala, minha pergunta é a seguinte, na tua fala, tu disse também que tem alguns candidatos que não sabem nem o que vão fazer no cargo, muitas vezes nas discussões. E a pessoa comum, os eleitores, muito menos, muitas vezes, né? Então, eu quero te pedir, assim, resumido, de uma forma breve, né, de forma simples, cada cargo, agora, para as próximas eleições, as competências de cada cargo e como que a gente pode cobrar dos nossos candidatos as mudanças que a gente precisa, né? Qual o canal, qual o meio da gente cutucar essa gente aí?
No âmbito do Poder Executivo, atender o interesse público é a função principal. Bom, mas para atender o interesse público, o que eu preciso? Implementar políticas, controlar os gastos, ser transparente. E, para isso, tudo exige um preparo. Não adianta. Políticas públicas, falando em política pública, parece também muito amplo. Não, a política pública é o serviço concreto em cada área de necessidade da população. Na área social, como temos necessidades na área social? Essa semana mesmo a RBS divulgou um estudo no Jornal do Almoço, que até tentei buscar depois e não consegui, dizendo que está comprovado que quem tem menor renda tem menores chances de educação. Também não é muito novo isso, mas, enfim, estudos de menor chance de educação, menor chance de sucesso. Então, qual é o olhar do governante? Eu tenho que olhar no contexto geral a economia, o meio ambiente, mas eu tenho que também ter esse olhar de equidade. Se todo mundo cresce, né, em termos de política social, o país também desenvolve. Então, o governante ele tem que, se ele não entende de tudo, ele tem que buscar o conhecimento. E a função é atender o interesse público, que é o maior, né, um cartaz que poderia estar ali durante os 4 anos de mandato na parede, interesse público. E daí todas as ações que ele vem, de controle de gastos, de investimento, de controle de gastos, de investimentos, considerando todas as políticas públicas que lhe cabem. E a Constituição que diz o que cabe a cada um, como nós falamos. Olhar o que está na Constituição e, bom, eu tenho que cumprir isso e como eu vou cumprir. Como é que a gente controla? Eu esqueci de comentar um pouquinho ali a questão do controle social. Nós temos que cobrar realmente. Tem uma lei que está publicada desde 2017, a Lei 3.460, que regulamenta lá o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição, disciplinando a participação dos usuários de serviços públicos junto à administração pública. Nessa lei, coloca a obrigação do órgão público disponibilizar uma carta de serviços aos usuários, dizendo o que cada unidade, por exemplo, da Prefeitura de Caxias, o que cada unidade faz, quem é o responsável, como o cidadão acessa. Esta lei obriga também uma avaliação anual desses serviços, obrigatoriamente, pela internet. O cidadão avaliar, cria um conselho de usuários. Tudo isso já tinha, mas agora está numa legislação só. Então, é uma forma de controlar. Na verdade, pegar o plano de governo, que está com ações de governo e ações de Estado, né, que são perenes, e começar a controlar. Bom, cumpriu ou não cumpriu? Pelas ouvidorias, né, que é o controle social. Aqui em Caxias nós temos o Observatório Social, como tem Farroupilha, como tem Bento. O Observatório Social ele atua especificamente controlando licitações e contratos. E dá um trabalho fantástico. Assim, faz um trabalho fantástico. De Bento, que eu acompanho, em função de cursos que a gente tem, eles conseguem impugnar licitações, porque pode qualquer um do povo impugnar, né? Eles conseguem impugnar licitações, eles conseguem fazer reivindicações e a prefeitura troca os editais, né? Então, o observatório daqui, que está centralizado mais em licitações, poderia também, talvez já tenha isso, centralizar no controle de outras áreas da execução de políticas. Bom, vamos controlar a aplicação na área social. Quanto o município de Caxias, ou de São Marcos, ou o governo do Estado, ou o governo federal, aplicou no ano de 2021 na área social, considerando o percentual do orçamento que estava previsto para a área social? Se não aplicou. Isso tem que destinar alguém para fazer esse levantamento, mas é muito interessante, né? Faz esse levantamento e depois divulga. Bom, aqui estão os dados. Até tinha uma planilha aí dos dados do Estado. Estava previsto no orçamento de 2021. Tal percentual de investimento, o que foi investido? Normalmente é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. Por que não foi investido tudo que era necessário? Então, este controle, ele parte, além do que, pela ouvidoria, a gente individualmente pode controlar. Mas o controle sempre se torna mais efetivo a partir do momento que ele se faz de uma forma social. Independe, mas é muito importante esta atuação. Obrigada, prof. Agora a gente tem, então, nossa última pergunta com o Júlio. Bom dia. Então, na verdade, eu vou te fazer 2 perguntas. Uma como o Júlio, que trabalha em escola e tem um contato direto com jovens. Como a gente educa politicamente, sem vieses partidários, a nossa comunidade para que tenha consciência num momento de eleição e de análise, até mesmo de discussões políticas, frente ao momento que a gente vê de polarização, enfim. E a minha segunda pergunta é, como representante da SIC Jovem, como que nós conseguimos abrir espaços para que os jovens estejam inseridos dentro de partidos políticos onde, de fato, façam a diferença e não sejam manipulados ou até mesmo deixados de lado frente a esse processo de vaidades que a gente acabava de falar. Ótimo, Júlio. Olha, essa questão dos jovens sempre me preocupa bastante, porque quando há mais tempo, militando na Pastoral da Juventude, e aí tinha todo um contexto da Pastoral da Juventude Rural e tal, com
um contorno muito político mesmo, ideológico. Era tempo do Frei, aquele que agora não ocorreu o nome, que liderava todos esses movimentos. E a gente que não era tão ideologicamente, tão 80 ou tão 8, aqui a gente ficava até se sentindo um peixe fora d'água. Então, na verdade, eu vejo assim, nós temos que apresentar todas as linhas, os pontos negativos e positivos de todos os candidatos e de todas as ideologias. Né? O que a esquerda prega, o que a direita prega, o que o centro prega, quais são as ideias básicas, porque se a gente olhar os planos de governo, são todos iguais. Ou iguais não, mas enfim, as ideias são praticamente as mesmas nos planos de governo. Mas na prática, o que cada partido defende, o que cada ideologia defende. Mas tentar colocar isso de forma imparcial. E às vezes não é possível, né? Porque às vezes a pessoa já traz em si o seu viés e ela vai colocando os termos, até os termos que ela usa, eles já direcionam ideologicamente. Então, é um desafio grande para o professor com essa gurizada. E acho que é fundamental vocês fazerem esse trabalho. Bom, nós temos tais partidos no Brasil hoje, não os 32, né? Mas, enfim, quais são o bloco de esquerda, qual é o bloco de direita, o bloco radical, PSOL, enfim, divide bem os blocos, extrema-direita, extrema-esquerda, centro. O que cada um defende na raiz, não no geralzão do plano de governo, porque isso todo mundo defende igual. E tentar trabalhar isso. E a SIC Jovem, me ocorreu agora na sua pergunta, eu acho que vocês poderiam fazer mais encontros políticos com a SIC Jovem aqui, para tentar ouvir o que os jovens pensam um pouquinho e tentar encaminhar essas ideias deles. Um café com informação, fazer com a SIC Jovem aí, trazer os jovens para... Vamos fazer uma mesa de discussão, convidar 10, 12 de várias áreas da cidade. Um aspecto que eu acho bem importante, né? Quando a gente vai trabalhar o todo, buscar das várias regiões, a Caxias é dividida em regiões, né? Tentar trazer representantes das várias regiões. Não só de uma área só, das várias regiões, nem que não seja sócio, que não seja conhecido, que não seja... Porque ele vai trazer o olhar lá da região. Quando eu falei para vocês ali que eu adoro fazer campanha política de casa em casa, não trabalhando a nada, o sábado inteiro, vários sábados durante as campanhas, mas é a oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas de todos os estilos, de todos os perfis. Uns te recebem bem, outros dizem que, de novo tu apareceu, depois de 4 anos, depois de 5, não importa. Estamos aqui trazendo de novo o tema da política e dizendo de novo que é importante, porque é pela política que se resolve as coisas e tal. Então, acho que no momento que vocês conseguem trazer representantes das várias áreas da cidade, vocês começam a construir uma base de discussão. É a minha dica. Muito obrigada, então. Vamos encerrar pelo avançado do horário. Muito obrigada a todos e aguardo vocês, então, no nosso próximo café da manhã, no próximo mês, a última quinta-feira. Muito obrigada.